Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Vamos para as operações. Estou vendo aqui, tá? Claramente, movimento canal de baixa, né? Ele já atingiu uma região de 50% do passado. Agora ele vem, faz um movimento altista, porém existe uma falha de penetração de estrutura aqui, tá? Então ele vem, tenta invadir essa região, né? Mas não consegue, ele acaba perdendo força, tá? E aqui, ó, ele está apresentando como se fosse um final de movimento, tá? O final de movimento que está segurando possivelmente aqui, ó, esse suporte aqui, tá? Então nós temos uma grande região, uma região de grande extensão de suporte, que possivelmente está dando trabalho para os vendedores, né? Perpetuar esse canal aqui, ó, de baixo, tá? Então vamos ver como vai ser, né? A princípio, grande volume comprador aparecendo aqui e nós vamos fazer uma compra, tá? Então você está no canal Augusto Opções Binárias, aqui eu faço vídeo todos os dias, né, mostrando para vocês a movimentação do gráfico, né? Falando aí de detalhes que podem fazer toda a diferença para você fazer sua operação e sair vencedor ou vencedora, né? Nos seus trades diários, ok? Vou até travando a língua aqui, né? Nos seus trades diários, né? Então, como agora, né? Essa entrada aqui que nós fizemos, acompanhando o volume comprador, entendendo, né, que o gráfico ele está tentando buscar uma direção por causa da macro, mas está enfrentando dificuldades, né? Então a gente vai contra, né, a parte mais difícil e faz o primeiro gain, tá? Vou abrir aqui novamente o Euro USD, né? Agora qual é a interpretação que nós estamos vendo aqui? Espera aí. Agora o movimento comprador está sofrendo um forte impacto, tá? Aonde ele está sofrendo esse forte impacto? Em uma região de equilíbrio, ok? Será que ele vai ter força suficiente para romper a região? Parece que sim. Olha lá, ele já veio, né? Os vendedores dobraram uma aposta aqui para chegar nessa região, mas acabaram se frustrando aí, perdendo a briga, né? Olha só, e ele volta de novo para a região de venda, né? É uma região de venda bem importante aqui, tá? Então, beleza. Vamos aguardar, tá? Ele fazer mais algumas movimentações. E nós vamos agora para o GBP USD, para ver se tem alguma coisa boa para nós lá, tá? Vamos lá. Ó, GBP USD, né? O gráfico vem também em lateralização. Depois ele começa a movimentação de queda, tá? Ó, aqui, a princípio, ainda ele está fazendo preenchimento aqui na região, tá? Agora, possivelmente, ele está fazendo uma correção aqui, ok? Possivelmente, ele está fazendo uma correção aqui. Olha lá, corrigiu, mas a gente vai continuar subindo com eles, tá? Então, estamos na moeda GBP-USD. Fizemos uma entrada de compra
depois de uma correção do gráfico, ó, só para você ter uma ideia, tá? Onde eu estava enxergando aqui, ok? Tá vendo? É essa visão que você tem que ter, ok? Então, beleza, batemos a nossa meta. Então, uma entrada no Euro USD e uma no GBP USD, né? Fazendo aí com maestria as nossas operações. Então vamos lá. O que nós precisamos em compreender aqui, tá? Ó, nesse momento do gráfico aqui, ó, vou tentar deixar aqui só para você ter uma ideia, tá? Aqui é onde a gente teve o gain, tá? Preste atenção agora. Você que quer aprender a operar opções. Aqui no passado, nós temos um movimento, tá? Que definiu resistência e suporte, ok? E aqui nós temos a região de equilíbrio desse movimento, aonde o gráfico estava trabalhando, tá? Então o que acontece aqui, ó? Quando eu trago para frente, né? Então eu vou até mostrar aqui para você novamente, ó. O que eu percebo? O movimento de queda que trouxe o gráfico até aqui, ok? Um canal amplo de baixa, entendeu? Só que aqui, pessoal, já temos uma região fortíssima de suporte. Tá dando um trabalho enorme para esse gráfico romper, tá? Ela tem várias fases, né? Então vou colocar aqui, ó, outra fase aqui dentro, tá? Para você entender. Tem as fases também aqui, ó. Tem essa outra fase aqui, tá? Então, resumindo tudo, aqui é uma grande região de suporte, tá? Então o que acontece aqui, ó? O gráfico vem, ó, ele vai subindo, fazendo a movimentação natural dele, ele apoia aqui na região de suporte, aí ele vem e sobe, só que algo acontece aqui, tá? Que ele não consegue voltar de volta, assim como ele voltou aqui, assim como ele voltou aqui, tá? E aí, o movimento vendedor vem com tudo de novo e bate com a cara na parede aqui novamente na região de suporte, tá? Aí, o comprador tenta subir, mas aí já não tem mais força, né? Por quê? A região de equilíbrio está afetando o desempenho deles, tá? Toda essa região aqui, ó. Então nós temos uma região de resistência aqui, tá certo? Mas Augusto, você está vendo 100% de um movimento aqui, né? Você está vendo o suporte aqui, tá vendo o suporte aqui, né? Tá vendo o suporte aqui e tá vendo uma resistência aqui. Não é 100% de um movimento? Mas você esqueceu que a gente precisa analisar também o contexto da macro? Então aqui nós temos região de resistência, de suporte e de equilíbrio, tá? Então quando eu falo para você, ó, a região, né, ele chegou numa região de equilíbrio, né? Ele tá tocando com o pavio aqui na região de equilíbrio e tá segurando, tá? Então você entendeu aqui, né? 100%, ó. 100% de uma resistência, 100% de outra resistência e 50%. O pessoal fala assim, ó, Augusto, você usa Fibo? Eu não uso Fibo, tá? Eu só mapeio o movimento gráfico total, onde ele resiste e suporta e já tenho já meus parâmetros, ok? Eu nunca usei Fibo, tá? Então, eu já aprendi desse jeito a trabalhar em opções binárias. Então é por isso que você não me vê colocando linhas, né, no gráfico.
causa disso, que eu já aprendi dessa maneira, tá? E fui aperfeiçoando, e fui lapidando, tá? Bom, resumindo tudo, o gráfico toca com o pavio lá, né, na região de equilíbrio e volta. Beleza, bate de novo com a cara no suporte. Tenta subir de novo, segura de novo. Vem de novo com a cara do suporte e deixa um candle final de movimento. Vamos lá. Olha os elementos. Tá? Ele deixa um elemento. Candle. Um candle final de movimento. Qual que é o outro elemento? Qual é o elemento 2? O suporte de 100% está fortíssimo. Ok? Então, um final de movimento na região inteira, tá? Toda essa região aqui de suporte, ó. Vou fazer até um pouquinho mais grosso aqui para você ver agora melhor, tá? Ó. Toda essa região, a região de suporte, toda ela, tá? Então ele faz o final de movimento bem aqui e já avança com o candle de aceleração, tá? E com o volume financeiro. Então, outro fator. Fator 3. 3. Surge um surge um candle comprador com grande financeiro. Pessoal, se ele já tentou 2 vezes, tentou uma terceira e deixou um final de movimento e saiu um candle contrário, você não tem outra coisa a não fazer uma compra, tá? Você não vai vender, porque você já viu que ele não, ó, passou uma, não deu. Passou 2, não deu. Passou 3, não deu. A quarta ele deixou um final de movimento, tá? E aí depois veio um candle de grande volume financeiro. E, né, você vai insistir em uma venda, mesmo sabendo que ele não conseguiu por 3, 4 vezes? De jeito nenhum. Então é compra, tá? E você já tinha estabelecido um parâmetro. Qual era o parâmetro? Essa resistência aqui, na região de equilíbrio dos 100%. Então você sabe que ele vai voltar até lá, tá? E aí o gráfico volta até a região de equilíbrio e olha o que ele deixa aqui, pessoal. Outro final de movimento, tá? Depois de uma tentativa desesperada dos vendedores retornar, depois de atingir a região de equilíbrio dos 100% desse micro movimento, eles tentam voltar e perde de novo, tá? E aí deixa um final de movimento aqui, aí corrige e aí perde a briga de vez, tá? É essa sensibilidade que você precisa ter no gráfico, tá? Você nem precisa de linhas para poder entender isso, tá? Então, nós fomos para a moeda GBP/USD buscando a vitória, né? E na moeda GBP/USD eu encontro um cenário idêntico ao anterior do GBP, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, idêntico, ó, tá? Movimento macro 100%, região de suporte, região de resistência. Só que aqui, pessoal, olha o que aparece: lateralização, tá? Então, até aqui temos uma lateralização belíssima, lateralização desenhando assim com maestria, né? O desenho do gráfico andando de lateral, com região de 50% sendo respeitada. Só que aqui houve uma quebra de estrutura. E a partir daqui, quando há uma quebra de estrutura, existe uma gênese de movimento. Ainda mais quando aparece uma FPE, tá? Falha de penetração. Então, beleza, apareceu a falha de penetração. Qual é a gênese de movimento, né, que apareceu aqui? A princípio parece uma tendência estreita de baixa, mas do nada o gráfico retorna lá para cima.
E aí, com a falha de penetração de estrutura, ele começa a retornar e aí a gente já sabe o que está acontecendo, tá? Porque aqui tem um candle formador de estrutura, ok? Nesse candle formador de estrutura, ele mostra um desenho gráfico de canal de baixa. Então, ele não está descendo em tendência estreita, ele está descendo em tendência ampla de baixa, tá? Ó, ó, ok? Então a gente já sabe o que está acontecendo aqui, tá? Porém, no micro movimento dentro da região maior, essa região nem existia ainda, né? Eu estava olhando aqui, ó. Essa essa angulação do gráfico, tá? Ó, eu estava observando aqui, ó. Mas eu não estava marcando linha, só depois do final que eu fiz a entrada que eu coloquei a linha para vocês. Então eu observava assim e observava assim. Observava assim e observava assim, tá? E aí o que eu compreendi? Ele fez uma correção acima, depois de ter rompido a região de LTB superior, tá? LTB superior, o gráfico rompe essa região e faz uma correção. Então, se ele já rompeu, já aconteceu uma quebra de estrutura, certo? Se aconteceu a quebra de estrutura, tem uma gênese de movimento. Qual é a gênese de movimento? Uma tendência estreita de alta, tá? Tem um aval para poder fazer continuidade nessa tendência estreita de alta após uma correção depois de ter quebrado essa LTB superior? Deixa eu ver se eu tenho. Gráfico vem. Peraí. Gráfico vem, faz o desenho, vem, faz um candle formador de estrutura, beleza? Vem, vai de novo, forma outro candle formador de estrutura, beleza? Né? Aí volta aqui, confirma, tá? Ele vem até aqui, depois volta até aqui, confirma, ok? Aí volta de novo, aí vem aqui de novo, e aí o que acontece? Ele corrige na região de 50% desse canal de baixa, esse canal amplo, presta atenção. Por que eu estou contando essa história, né? Porque você precisa entender se você vai ter autorização para poder fazer uma operação de compra aqui, tá? Então ele vem, corrige, retorna de novo, toca com o pavio lá, respeita. E aí o que acontece aqui? Outra falha de penetração. Porque era para ele ter voltado, era para ele ter rompido e era para ele ter continuado. Ele não faz isso, tá? Aí vem de novo outra confirmação da falha de penetração. E aí ele vai com tudo para cima, ó, com aceleração, ó, ignição, aceleração, candle de reação vencedora, tá? Aí rompe a região, correção, e nós entramos. Simples assim, tá? Augusto, mas preste atenção. E se ele voltasse com esse movimento aqui, ó? Se ele voltasse com esse candle, se você tivesse entrado, por exemplo, uma continuidade aqui e tivesse tomado um loss. Mesmo assim, eu teria entrado comprado, pessoal, porque olha aqui, tá? Essa região já indicou para mim que teve uma quebra de estrutura, esse canal não existe mais, e aí, mesmo assim, eu corrigiria e bateria a meta, tá?
sabendo que temos um alvo aqui que já foi respeitado depois no futuro, tá? Então eu entraria aqui, corrigiria e entraria aqui e bateria a meta, tá? Porque ele teria que buscar esse alvo aqui. Aí depois ele busca, corrige, rompe, apoia e continua subindo. De estreita, ele se torna ampla, mas continua subindo. Por quê? Porque quebra de estrutura, falha de penetração de estrutura, tá? Pessoal, muitas pessoas que passam aqui pelo nosso canal chegam aqui e param de assistir o vídeo. Se você acredita nisso? Eu sei disso, tá? Tem muita gente que vem pro nosso canal, quando eu começo a falar que é uma linguagem mais avançada, eles param de assistir o vídeo e sai fora do vídeo e vai para outro canal. E às vezes vai assistir um canal, tá? Aonde eles vão enxergar o gráfico assim, ó. Vou mostrar para você. Na hora que ele chegar lá no outro canal, ele vai deixar de assistir o nosso vídeo e vai entrar num outro canal para ver o gráfico assim, ó. Ele vai ficar assim, será que é aqui? Será que é aqui que eu vou fazer a entrada? Será que é aqui? E é por isso que essas pessoas nunca mais, não, nunca mais não, né? Elas vão ter uma chance sim, tá? De abrir o olho. Elas nunca vão ter consistência no mercado, entendeu? Porque elas não sabem o que o gráfico está fazendo, elas estão vendo só linha, entendeu? Eu tenho acompanhado alguns canais aqui aonde, sinceramente, eu não consigo ficar olhando por tanto tempo no gráfico, por causa do monte assim, ó, de linhas, né? A pessoa vai operar, ela não tem como você entender o que que ele está vendo. E é por isso que eu mostro para vocês, tá? De maneira mais clara possível, os pontos aonde o gráfico e para que direção ele está indo, tá? Então, vocês entendem que existe uma lógica por trás do gráfico, tá? Que te dá a direção para você operar, mesmo em momentos onde você não sabe para onde o gráfico está indo. Lembra da rua que eu falei para vocês? Olha aqui, temos uma rua. Temos uma rua aqui. Vem vindo um carro aqui, tá? Você vai atravessar a rua. Você vai atravessar a rua. Você tá vendo o carro vir, né? Você já fica esperto, ó. Isso aqui é o seu senso de preservação da sua vida, tá? Você vai ficar esperto. Pera aí, será que esse carro vai passar ou será que não vai? O carro vem e passa. Você atravessa a rua depois que ele passou, tá? Espera uma confirmação e continua, tá? Então é simples assim. Opções binárias, ou você vai ou você não vai, mas você precisa entender de que lugar você está vindo para poder ir para determinada região e localização. Você precisa entender se aquele lugar que está ali, se o carro vai parar na tua frente, ou se ele já passou, ou se ele ainda vai passar. Entendeu? Então é isso aí, tá? Gostou do vídeo? Deixa o teu like, não esqueça de se inscrever e ative o sininho para receber notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.